Dia, pessoal, tudo bem? E aí, como estão vocês? Continuamos distanciados, mas ligados pela internet, né? Tecnologia. Vamos na nossa segunda web aula, como eu havia combinado. Eu iria passar essa aula semana passada, mas eu fiquei aguardando as atividades, né? E eu recebi muito poucas. Tudo bem que eu pedi para sábado, mas não recebi pouquíssimas até hoje, na verdade. E eu queria pedir para vocês não deixarem de entregar as atividades, de usar o Classroom para quem pode, para quem está conseguindo. Se não conseguir, por questão de código, pedir ajuda na secretaria da escola, para a coordenadora de turma, né? Alguns alunos andaram me passando mensagem, falando do código, como que fazia. Só que assim, eu tenho acesso só à minha turma com o meu código. Aí eu tenho aquele código que entra, ou a turma que eu sou convidada. Outros acessos eu não posso ter, é limitado, entendeu? A não ser se eu tenho o convite ou se eu tenho o código. Então, por isso que às vezes eu não posso ajudar o aluno com outro código. Sendo assim, eu estou aceitando, né, as atividades por WhatsApp, por e-mail, né? De qualquer maneira, eu vou receber a atividade, ninguém será prejudicado. O que eu quero pedir para vocês é assim, para quem conseguir, para da maneira do possível, irem postando no Classroom. Por quê? No Classroom é a ferramenta oficial da escola, do Estado e pública. Todo mundo tem acesso. Então, você tem acesso às suas atividades, ao seu rendimento, os professores, os pais de vocês, a diretoria da escola, o coordenador, e fica lá registrado. Não tem, porque eu mandei, não mandei, perdeu, não perdeu, tá lá. Você entendeu? Então, é bom para vocês, é um registro. Eu sei que está complicado, né? Às vezes a gente não consegue fazer, em casa tem um monte de gente, tem barulho e tal, mas assim, na maneira do possível, é a ferramenta que nós temos, é a modernidade. Nós vamos voltar para a escola em setembro, tá? Tem a programação, nós temos aí essa pandemia que ninguém esperava, né? Uma coisa do mundo todo, cósmica. Então, assim, a gente não sabe, né? Nós estamos fazendo projetos em cima de projetos e fazendo tudo para que a gente não perca o ano, né? É lógico que quando voltarmos, faremos uma revisão total, né? A matéria será enxugada, né? Mas não para refazer o primeiro ano, ou então passar o primeiro ano para o segundo com carência de matéria no primeiro ano, né? Então é bom que vocês participem o máximo que vocês puderem. Tem as aulas do Centro de Mídia, né? Vocês podem assistir, reassistirem, tirarem as dúvidas, podem passar mensagem para mim no que é na minha matéria, que eu posso responder, que não entendeu. Eu estou sempre assim, às vezes eu não respondo exatamente na hora, porque eu tenho outra escola, tenho outras turmas. Mas assim que eu vejo, eu tiro um momento para cada escola para dar as respostas, tudo bem? Tá. Então vamos falar aqui propriamente dito da nossa atividade. Começando, revendo, né, retornando à atividade da página 105, que é a análise linguística, né, que é a oralidade, leitura e escrita. Lembra que eu falei para vocês que os textos têm gêneros, ele tem uma intenção, e quem escreve, escreve para alguém e ele quer ser lido. Ele não escreve só para escrever e sujar papel, ele tem um motivo. Por isso que nós temos gêneros textuais, que são tipos de texto, né? Nessa atividade aqui propriamente dita, foi falado sobre o poema, foi falado sobre o conto e ditos populares e provérbios, que dito popular e provérbio mais ou menos a mesma coisa, é isso? E linguagem mista, verbal com não verbal, que aqui foi aquela tirinha de uma comunicação feita por WhatsApp, né? Vocês estão lembrados disso. Então vamos começar pela página 106. O 106, eles logo começam assim, um poema. Um poema ele só pode ter como tema central o amor? Não. Um poema é um poema porque ele tem estrutura de um poema. Qual é a estrutura de um poema? Versos, que não são linhas, conjunto de versos, estrofe e rimas. Por que é isso? Porque cada verso, que é o que a gente fala a gente chama de linha, ela tem uma conotação emocional, ela tem uma carga emocional muito maior do que
uma frase comum, que é aquela coisa do texto literário não literário. Ela tem uma emoção, ela é carregada de emoção. Um conjunto de versos num texto, num poema, chama-se estrofe. Ela pode ser de 4 versos, 5 versos, 6 versos, depende do tipo de poema. E as rimas é para dar movimento, musicalidade, da emoção no poema, para não ficar aquela coisa dura, seca. E um poema, ele pode virar música, porque o músico coloca musicalidade, ele coloca... ele faz um arranjo musical para aquele poema. Nós temos um poema muito conhecido que virou música, que é a música do Renato Russo, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. O Gabriel Pensador, mais moderno, ele faz poema que vira música. Então, tudo tem um propósito, tá? Então, aqui respondendo essa questão, o poema ele pode ter vários temas. Ele pode ter um tema de morte, um tema de amor, um tema de solidão, sofrimento, né? Amargura, raiva, felicidade. Então ele pode ter vários temas, de acordo com o eu lírico. Quem é o eu lírico? Aquele poeta que a gente tem dentro de nós, que fala dentro do nosso coração para isso, e a gente escreve, tá? Por isso que chama eu lírico, dentro de mim, tá? A segunda questão, ele fala assim de um ditado popular, que é o nome do poema, do conto que vocês vão ler. Nós já vamos passar para conto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Que foi até aquela aula que eu pedi para vocês reverem. Lembra? Então, ele falou assim, tem a ver com conto popular? Tem. Vocês já ouviram alguém falar isso? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. O que significa isso? Significa que quando eu conto uma história para vocês, alguém conta uma história para vocês, você vai recontá-la. Eu estou dizendo na parte na oralidade, de um falando para o outro. Muitas vezes, para não dizer na maior, absolutamente 100% das vezes, você altera alguma coisa da narrativa, do contexto, tá? Por isso que fala, quem conta um conto, que aumenta um ponto, aumenta alguma coisa. Esse aumentar, pode ser aumentar para enfeitar, ficar mais bonito, ficar mais emocionante, ou pode aumentar para mudar a história, tá? Que hoje é a mesma coisa, você conta uma história e conta uma mentira, e você muda alguma coisa que vai prejudicar alguém. Hoje nós chamamos de fake news, lembra disso? E nessa conta aqui, que aumenta um conto, o que é um conto? O conto é uma narrativa curta, com grande carga emocional, poucos personagens que passam num tempo curto, né? É um tempo curto da ação. Por isso que é um conto. Mas é uma narrativa tão emocional como um romance. Ela tem tanto uma carga emocional que eu falo assim, de acontecimentos, aquela emoção que vai acontecer de seja como o outro, tá? Então aqui a gente está falando assim, faz sentido o dito popular? O que é um provérbio? O que é um dito popular? E por que me fala do conto? Porque tudo isso é oralidade, gente, é que passa na fala, um conta para o outro. É igual que a gente falava antigamente de telefone sem fio. O que é um dito popular? Um dito popular é uma frase sua, que você fala com 3, 4 palavras, que tem dentro dela, internalizado, uma grande reflexão. Por exemplo, se você falar quem conta um conto aumenta um ponto, um ditado popular, filosoficamente, para argumentar filosoficamente, o professor de filosofia teria uma aula para falar e muito mais. Tanto que ele vai puxar daquele dito popular. O dito popular, ele com poucas palavras, ele já faz você pensar, né? Então, aqui quem conta um conto é um dito popular, que é assim, tipo, todo mundo que conta uma história, ela aumenta ou tira fatos. Aqui ele está dizendo que ele aumenta. Se ele aumenta para bom ou para ruim, para melhorar ou piorar, isso vai depender de quem contou a história, certo? Isso aí já é a segunda parte. Na atividade 2, ele pede para você fazer um debate. Gente, quando Poxa, está falando de debate, nós não estamos em sala de aula, mas você pode debater por WhatsApp, em casa, com seus amigos, com seus familiares, né?
Amigos, vocês não estão encontrando muito, é só pelo zap, mas a família está todo mundo junto e misturado. Então é assim, você pode conversar com o pessoal da sua casa. Tipo, faz uma reflexão. Você aumentar um ponto em uma história pode prejudicar alguém? Pode ter um impacto social? Depende. Depende do que você aumentar. Você pode aumentar falando uma coisa boa, uma coisa que não altera, né? Não faz a mínima diferença. Né? Por exemplo, o tipo de tecido que a mocinha estava usando na blusa dela, tipo de babado. Mas você pode contar uma inverdade. Ou uma coisa que pode prejudicar muito, pode atingir moralmente, pode mentir. Isso sim, tem muito impacto na sociedade e prejudica. Tá? Nós podemos usar agora um caso recente que foi o ministro, quase ministro da Educação, que mentiram, ou ele mentiu, do currículo dele. Quer dizer, isso teve um peso social muito ruim, porque você não pode, uma pessoa pública, mentir de um currículo de formação. Entendeu? Então, por que ele mentiu? Por que ele aumentou as qualidades do currículo dele? Ele está prejudicado. Né? E não tem volta. Todo mundo vai saber, aquele cara que disse que tinha e não tinha, disse que fez e não fez, tinha doutorado e não fez. Né? E nem foi fake news. Foi ele mesmo que aumentou vários pontos no conto dele, certo? Depois nós temos aqui uma conversa de celular, que temos aqui a mistura da linguagem verbal com não verbal, que é uma linguagem coloquial, é nóis, e aí galera, se liga na parada. Hoje você fala com seus amigos e a comunicação é perfeita, vocês se entendem. E tem as carinhas, tal, positivo, tal, carinha pensando, tal, que é a linguagem não verbal, mas que você entende. Nessa comunicação aqui, para o seu grupo de amigos, todo mundo entende o que você quer dizer. Tá? Então, a comunicação aqui foi feita, é uma comunicação moderna. Né? Antes nós não usávamos esse tipo de comunicação. Hoje vocês têm esse recurso da tecnologia, inclusive agora, como nós estamos conversando. Podia ser por WhatsApp, é por uma gravação de vídeo, por ser uma gravação só de áudio. São as nossas ferramentas de trabalho. Tá? Depois tem aqui a análise textual, análise do poema, né? E o que ele quer dizer, o eu lírico, o sentimento, e tem aqui a definição, o conceito, do que é rima, o que é estrofe, o que é verso, né? A interpretação, depois tem assim, o que você acha, para você justificar, o eu lírico, explicar quem é o eu lírico, o que ele sentiu, eu já te expliquei o que é o lírico. O eu lírico é o poeta que nós temos dentro de nós, para escrever por nós. Tá? Talvez eu não falaria uma coisa abertamente, mas o meu lírico escreve. Então é como um personagem de mim mesma, ou um personagem do escritor, né? Depois tem aqui questão de vocabulário. Então, gente, sempre lembrando, vocês não entenderam uma questão, a palavra não entendeu, joga no Google vocabulário. Não pode deixar uma questão porque vocês não entenderam o significado. Por exemplo, que nem aqui. No verso do conto aqui tem a coscovilhice. O que é coscovilhice, gente? Palavra antiga. É mexerico, fofoca, invenção, diz que me disse, né? Depois ainda continua aqui na página 110, falando sobre o poema, e depois tem aqui explicando o que é polissemia. Poli, muitas coisas, semia, sentido. Então ela quer dizer assim, a palavra ponto e conto, quais os outros significados que ela tem, além aqui do que está escrito no texto. Tá? Depois nós temos aqui a atividade 4, prática de leitura e escrita, está falando quadro 1, quadro 2. O quadro 2 está falando dito popular e o outro provérbio, sendo que os dois são a mesma coisa. Um está explicando e o outro só está descrevendo o que é. Um é um texto explicativo, o outro é um verbete, um significado de dicionário. Tá? Aqui, só voltando ao gênero textual de provérbios e dito popular, o dito popular, como eu havia falado, ele é muito mais intenso, ele é mais fácil e mais enfático do que você ficar falando horas, que nem eu estou falando aqui já há 15 minutos nesse vídeo.
né? Por exemplo, um dito popular que eu sempre ouvia quando era pequena, não sei, é coisa de avô, vocês são mais jovens, né? Minha mãe falava assim, cobra que não passeia não engole sapo. Você fala, pobre. E cobra passeia, cobra anda. Não, a cobra se rasteja no mato. Pela cadeia alimentar, se a cobra tem que se arrasta no mato, ela encontra um sapinho e come o sapo. O sapo é o alimento natural dela, não é isso? Mas o que ela quer dizer? Cobra que não anda, não engole sapo. Ela quis dizer, se eu não sair, se eu não buscar, se eu precisar de uma coisa, se eu não for em busca, eu não consigo. Tipo, você vá atrás das suas oportunidades, tá? Então, quando ela queria dar uma lição de moral, você tem que fazer isso, você tem que procurar aquilo, você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo. Quando ela falava isso, dando lição de moral, ela usava esse dito popular. Tipo, a cobra que não passeia, não come. Se você não andar, não levantar, não fazer, não trabalhar, você não tem, né? Isso é um dos ditados populares. Então, todos os ditados populares, ele tem, assim, uma força de reflexiva de... não chega a ser moral de história, mas é um fica a dica, é um hashtag fica a dica. Hoje a gente fala hashtag fica a dica. Mas, tipo, presta atenção. Esse é o ditado popular. Presta atenção no que você está fazendo. Tipo assim, diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, por exemplo, se eu andar com más companhias, eu terei a mesma característica, ou eu serei julgada, né, como a má companhia. Se eu não ando com más companhias, eu não vou ter tido como uma pessoa de más companhias, que não ando bem, entendeu? Então é assim, tipo, os ditos populares, eles são mais fortes, mais objetivos. E o provérbio é mais para a Bíblia, mas também tem uma comunicação de sabedoria. Era um jeito de ensinar, passar um conhecimento para as pessoas com frases curtas, ok? Tá. Aí tem a comunicação pós-moderna, que é da página 111 e 112, que estava assim, tava falando de como... Lembra que isso aqui, o rapaz da professor da web, centro de mídia, desculpa, falou, estava explicando que duas pessoas no metrô, tal, cada um entrava no mesmo vagão, mesmo horário, descia junto, eles se conheciam, porque cada um estava no seu telefone e tal. Então eles estão dizendo como que as pessoas estão se comunicando. Às vezes ele estava até se comunicando pelo seu celular, podia até depois descobrir o telefone, mandar mensagem, mas falar pessoalmente as pessoas não tiveram essa oportunidade. Então ele está dizendo por que é pós-moderna. Porque nós estamos na modernidade e essa modernidade ainda está mostrando uma outra face da comunicação. Novos jeitos de se comunicar. Né? Que é igual a gente. A gente saiu da sala de aula, você estava lá sempre com seus amiguinhos e tal, e agora a gente está aqui por uma tela. Certo? E aí, agora, nessa semana, a semana do dia 10, nós vamos terminar com essa apostilinha, para depois ter uma nova apostila de história e exercício que chegou, mas antes disso eu vou entrar no livro didático. Então, para essa semana, olha aqui, entrega da página 13 a 120 para o dia 11 de julho. Por favor, gente, 11 de julho, não deixem acumular, tá? Valendo 3 pontos, como eu estou falando, tudo tem pontuação, mas também tem presença, tem a participação e tem a continuidade da matéria para o nosso dia letivo, entendeu? Então vocês não podem deixar de fazer, não devem, sabe? Mesmo se não conseguiu fazer naquele dia, tal, passa, mas vão entregando a atividade da maneira que vocês consigam, tá? E outra, vocês viram que agora, estudando, vendo, a gente vai aprendendo um monte de coisa, vai podendo conversar que antes a gente não prestava atenção porque estava em outro momento, e agora a gente teve a oportunidade disso, né? Então, nessa semana nós vamos estudar sobre crônica e folheto. São 2 tipos de textos que têm uma função, cada um tem a sua função. Crônica, o que é crônica, gente? Igual a crônica aqui da pós-moderna. Crônica é uma coisa que acontece no dia a dia, é um acontecimento, um relato, onde você fala coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a história do rapaz e da menina que estavam no mesmo vagão do trem,
e cada um com o seu telefone, é uma crônica, é uma coisa que acontece com qualquer um de nós, todos os dias e tal. Isso é uma crônica. Crônica é uma historinha do dia a dia, um fuxiquinho, tá? Depois tem um folheto, e esse folheto tem as questões sobre o folheto, para que serve e tal. E a fábula. A fábula também é um outro tipo de texto, que qual o diferencial dela? Ela tem falas de personagens inanimados, até então. Então, o que seria inanimados? Que não tem vida própria, não teria, mas na fábula tem. Então, que seria fala de bicho, fala de objetos. Isso é uma fábula, lembra disso? Se você não lembra mais ou menos que é a fábula, olha lá o... Ai, gente, a historinha lá do... Sabe que eu me esqueci? A Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, todo mundo tem vida naquela historinha, né? O monstrinho, a xicrinha, o pires, o abajur, o guarda-roupa. Aquilo é um conto de fadas, né? Conto com fábula, certo? Então, gente, tudo bem? Boa semana para vocês. Página 113 a 120 para dia 11. E eu vou também passar para vocês os links dos vídeos para vocês reverem e fazer uma revisão dessa matéria, tá bom? Obrigada. Tchau.